Seguinte, dia 1º de maio de 2016 ocorreram as manifestações de apoio a Jair Messias Bolsonaro. Porque é evidente que eu vou fazer 2 vídeos sobre o Bolsonaro, e esse primeiro vídeo eu vou tratar um pouquinho da minha percepção do Jair Bolsonaro. E eu fiz um texto que eu até escrevi, eu não decorei o texto, por isso eu não vou falar, vou ficar até olhando para o computador aqui. Mas é evidente que ele vem sofrendo ataques constante, pelo fato dele dizer a verdade, sem medo de dizer a verdade, e exatamente por isso ele é uma pessoa sempre alegre, sempre contente, até mais jovial do que a idade dele representa. Porque, se não me engano, ele tem 60 anos, mas parece que ele tem 45, 40. Ele sempre diz a verdade, então isso até é um bem, faz bem para a saúde dele e faz com que ele fique mais jovem do que realmente ele é. Certo, então hoje, dia 1º de maio, mas esse vídeo vai correr só na segunda-feira, vai ter várias manifestações. Infelizmente aqui em Campinas eu não soube de nenhum local que vai fazer a manifestação. O lugar mais próximo seria Sorocaba ou São Paulo, e realmente não é possível que eu vá para essas 2 localidades na data de hoje. Primeiro que 1º de maio é um dia simbólico para mim, não só porque é feriado, mas é porque eu perdi uma pessoa muito importante da família e hoje é dia de prestar homenagem. Você não tem nada a ver com isso, eu só falei por falar. Então, assim, o Jair Bolsonaro ele está sendo atacado de todos os lados porque ele realmente representa um confronto contra esses partidos vermelhos, contra a esquerda, contra o idiota útil. Aí eu fiz um texto aqui, eu vou ler para vocês esse texto, que é texto meu, eu que fiz esse texto, tá? Que eu não ia decorar, não ia fazer um... Geralmente eu não faço roteiro para os meus vídeos, eu simplesmente falo e vou falando, às vezes eu gaguejo e tal, porque eu não tenho nada decorado na cabeça, é tudo eu organizo, eu vou falar sobre sala de aula, tudo, já vou falando, vou pegando o caminho e vou falando. Nesse caso hoje não, eu vou ler, e lendo você já viu que eu li lá o poema da Ismália, eu sou muito ruim para ler também, dou umas gaguejadas boas aí na hora de ler. Aí o título do meu texto é Sobre pronunciamento de Bolsonaro no impeachment. Eu mesmo fiz um vídeo dizendo que aquela hora não era a hora apropriada em dizer aquilo. Me questionei se ele estava doido, mas não, ele foi na verdade um gênio. No dia seguinte, quem assistiu o impeachment, a votação toda do impeachment, porque muitas pessoas estavam querendo ver alguns votos. Eu queria ver o voto do Tiririca, queria ver o voto do filho sabia que era assim, mas queria de que maneira que eles iriam falar. Do Tiririca eu não tinha certeza. Do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Opa, tá cantando aqui. Do Jair Bolsonaro. É a caixa de som que faz isso. Do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Tiririca. Eu queria ver também do Feliciano, o que ele ia falar. E queria ver também da Maria do Rosário e da Jandira Fegali. Eram os que eu tava... O Jean Willis eu sabia que ia dar o showzinho dele e tal. Mas eu queria ver esses votos. Sabia que uns era não e outros era sim. Queria como que eles iam desenvolver o voto deles. Porque na época do Collor, os caras demoravam 5 minutos falando um monte de merda lá. E quando falou aqui, todo mundo criticou. Só que você não lembra, né? Porque foi em 92, porque eu também era pequeno e eu também não lembro. Mas eu fui atrás para saber como que foram os votos do pessoal na época lá. E também era cheio de textinho ridículo, né? Então vamos voltar ao texto aqui. No dia seguinte, quem assistiu à votação do impeachment foi estudar a história do jeito que realmente aconteceu. Em menos de 24 horas houve uma procura absurda do livro Verdade Sufocada de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o cara que ele homenageou na hora do voto dele. O resultado, todas as lojas virtuais o livro estava esgotado. No fim era de se compreender que em apenas um minuto, ele, Jair Bolsonaro, plantou uma semente de dúvida nas pessoas de bem. Porque o idiota útil esquerdista, por mais que ele tenha falado aquilo, não se importou e apenas se preocupou em atacá-lo. Um minuto ele plantou a semente de dúvida nas pessoas de bem, que começaram a se questionar sobre o regime militar e encará-lo como um regime militar e não como uma ditadura, a qual tentam nos enganar na escola por meio de doutrinadores e não professores.
Eu já falei isso daí nos vídeos anteriores, sobre a doutrina na escola e o fato de ser professor. Não se pode confiar nos livros do MEC. Voltando. E então nos lembramos de que a presidente não passa de uma terrorista imunda e que o maior erro foi a anistia dada depois que acabou todo o fuzuê. Deu anistia para um monte de gente aí, que foi um erro grave. E que a morte do soldado Mário Cosel Filho, de apenas 18 anos, retrata o verdadeiro herói de uma nação, o verdadeiro herói que uma nação precisa, um jovem que se interpôs na frente de um carro para defender a sua liberdade de postar qualquer bosta na internet, tá? E pagou com a própria vida. Ele era um soldado que deu a vida pela nação, pela liberdade e sim, pela democracia. Porque se hoje existe liberdade de você postar as merda que você posta hoje no Facebook, no Twitter, no YouTube, é por causa de pessoas como esse jovem de 18 anos que morreu pela pátria. Certo? E que a comissão da verdade é na verdade uma comissão da mentira, onde os torturados recebem pensões à custa do contribuinte. E os verdadeiros heróis que lutaram nela pela sua liberdade, hoje em dia morrem na miséria e no esquecimento. É isso que acontece. Em meio a tantos ataques da mídia imparcial, Jair Messias Bolsonaro está de pé, enfrentando tudo e a todos, sem medo. Pois ele não pensa em recuar em suas palavras simplesmente para ganhar novos adeptos à sua causa. Pois ele mesmo diz que um soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Então ele não vai voltar, ele não vai maneirar nas palavras dele porque a mídia tá falando que ele falou de um torturador e não sei o que. Não, ele simplesmente plantou a ideia em você e você foi pesquisar e você sabe que é mentira da esquerda. E a mídia, você sabe, a mídia não é imparcial. A mídia é totalmente parcial pro lado errado, pro lado da esquerda, meu amigo. E nós também somos o ponto de apoio para Jair Bolsonaro. Porque nessa guerra contra o PT, contra os terroristas e contra os corruptos, não somos somente apoiadores de Bolsonaro, somos irmãos de batalha, e irmãos de batalha não abandonam o seu próximo para ser crucificado, para ser morto e para ser desmoralizado por outros, principalmente pela mídia. Então não colocaremos Jair Bolsonaro para o sacrifício. Assim como Mário Cosel Filho, não somente Bolsonaro, mas todos que acreditam no Brasil rico e livre das garras do PT, deve se interpor na frente de um carro cheio de dinamite, chamado PT e Partidos Vermelhos. Fé em Deus, irmãos. Fé em Deus.